Seja muito bem-vindo a este espaço de reflexão e oração. O tema de hoje vai acessar a nossa fé e nos desafiará a compreender um dos aspectos mais complexos da vida: o que fazer quando os nossos planos se chocam diretamente com os planos de Deus. Vivemos em um mundo onde as expectativas muitas vezes se chocam com a realidade, especialmente quando se trata dos planos de Deus em relação aos nossos próprios anseios e desejos. É comum cultivarmos sonhos, criar expectativas e traçar planos meticulosos para o nosso futuro. No entanto, a vida muitas vezes nos surpreende, levando-nos por caminhos inesperados. Como lidar quando os planos de Deus são diferentes dos nossos? Como enfrentar a frustração quando acreditamos veementemente que algo deveria acontecer e, no entanto, não se concretiza? Para compreendermos e nos aprofundarmos nessa reflexão, convido você a acompanhar cada detalhe deste vídeo. Cada palavra, cada passagem bíblica, cada narrativa compartilhada tem o propósito de iluminar nossas mentes e fortalecer nossos corações. Ao acompanharmos atentamente, abrimos nossos corações para a possibilidade de transformação pessoal e espiritual. Entenderemos como enfrentar os nãos de Deus com confiança, resiliência e, acima de tudo, com a certeza de que Ele está sempre conduzindo-nos para um caminho maior e mais significativo. Provérbios 16:9 nos diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Este versículo nos lembra que, embora façamos planos, a direção final vem do Senhor. A submissão dos nossos planos à vontade de Deus é crucial para encontrar paz e sentido em meio às adversidades. A aceitação desse não divino muitas vezes nos desafia a transcender nossas próprias expectativas e confiar na soberania de Deus. A fé, nesse contexto, não é apenas acreditar que Deus realizará nossos desejos, mas crer que Ele tem um plano maior e mais sábio para nossas vidas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa passagem ressalta a confiança na sabedoria divina. Os planos de Deus para nós são de prosperidade e esperança, mesmo que, inicialmente, não compreendamos totalmente o curso dos acontecimentos. Moisés, um líder que foi escolhido por Deus para guiar o povo de Israel à terra prometida. Moisés sonhava em entrar nessa terra, mas, devido a circunstâncias divinas, esse desejo lhe foi negado. Ele enfrentou o não com esperança. Ele continuou esperando que o povo vivesse aquilo que ele não viveria. No livro de Deuteronômio 3:26 e 27, encontramos Moisés suplicando a Deus para permitir que ele visse a terra. No entanto, Deus responde: basta. Não me fales mais nisso. Moisés teve que aceitar o fato de que seu papel era conduzir o povo até certo ponto, mas não viver plenamente o que tanto ansiava. Ele precisou abraçar a vontade divina, mesmo que fosse difícil. Da mesma forma, o rei Davi experimentou o impacto de ver seus planos frustrados. Ele enfrentou o não trabalhando. Em 2 Samuel 7:1 a 17, Davi expressa seu desejo de construir um templo para Deus. No entanto, Deus revela a Davi que essa tarefa seria realizada por seu filho. Davi poderia ter ficado desanimado, mas em vez disso, ele escolheu aceitar o não divino, e com humildade preparou os alicerces para a futura construção. O apóstolo Paulo, um homem que enfrentou inúmeras adversidades, também conheceu o não divino e enfrentou com a graça, já que não teria alívio daquele sofrimento. Em 2 Coríntios 12:7 a 10, Paulo descreve seu espinho na carne. E como, mesmo pedindo a Deus para removê-lo, ouviu a resposta: a minha graça te basta. Paulo aprendeu a enfrentar o não com a graça divina, compreendendo que a suficiência de Deus supera qualquer circunstância adversa. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, é o ápice dessa reflexão. Ele enfrentou o não com a cruz, pois esse era o propósito de Deus. Em Lucas 22:42, na quinta-feira, no jardim do Getsemane, Jesus, diante da crucificação iminente, retirou-se para orar.
Não era uma oração para ser ouvida por ninguém, era somente ele e Deus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes Jesus pediu para Deus tirar a cruz dele. Não era a vontade de Jesus carregar uma cruz que iria feri-lo, humilhá-lo, trazer dor e constrangê-lo. Mas ele sabia que havia um plano maior, um plano de salvação. Jesus enfrentou o não divino com submissão e obediência, cumprindo a vontade do Pai, mesmo que isso implicasse na dor da cruz. Ao contemplarmos as histórias de Moisés, Davi, Paulo e Jesus, somos convidados a uma profunda reflexão sobre como lidar quando os planos de Deus são diferentes dos nossos. A aceitação desse não divino muitas vezes nos desafia a transcender nossas próprias expectativas e confiar na soberania de Deus. A fé, nesse contexto, não é apenas acreditar que Deus realizará nossos desejos, mas crer que Ele tem um plano maior e mais sábio para nossas vidas. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo quando os planos parecem desmoronar, este versículo nos assegura que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Isso inclui os momentos em que nossas expectativas são frustradas. A chave para enfrentar a divergência entre nossos planos e os de Deus está na submissão e confiança. Moisés, Davi, Paulo e Jesus nos mostram que, mesmo diante da frustração, podemos encontrar paz ao nos rendermos à vontade divina. Nós podemos pedir, mas quando Deus disser não ou quando Ele se calar, precisamos nos manter no caminho. Não podemos nos desviar, pois o não de Deus nos protege, Ele cura, Ele salva, Ele nos livra de situações que só vamos entender mais à frente. Ou às vezes nem vamos dar conta, mas recebemos um livramento. Em meio às incertezas, a palavra de Deus orienta-nos a trilhar um caminho de fé, esperança e aceitação, sabendo que Ele é o autor de um plano perfeito, mesmo que não compreendamos totalmente seus desígnios. Portanto, quando os planos de Deus parecerem divergir dos nossos, que possamos aprender com essas histórias bíblicas e encontrar consolo na verdade de que Deus é soberano, bom e fiel. Que possamos, neste momento de oração com o coração aberto, dizer como Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ó Senhor, Deus de infinita sabedoria e amor, Criador dos céus e da terra, nos aproximamos do Senhor neste momento de comunhão, buscando entendimento e paz, diante das palavras que proferiste nas Escrituras. Em nossos corações, muitas vezes ansiamos por um caminho, por planos que imaginamos serem os melhores para nós. No entanto, Senhor, reconhecemos que a tua sabedoria transcende a nossa compreensão limitada. Guiados por essas passagens que revelam a grandiosidade dos teus planos, queremos elevar nossos corações a ti. Deus amoroso, diante destas palavras, encontramos consolo. Mesmo quando nossos planos parecem desmoronar, tu conheces os planos que tens para nós. Conduze-nos, ó Senhor, pelos caminhos da prosperidade, esperança e um futuro cheio de propósito e significado. Diante do Senhor apresentamos as nossas esperanças, sonhos e anseios, sabendo que Tu és o único que conhece os planos que tens para cada um de nós. Assim como Moisés olhou para a terra prometida, como Davi desejou construir o templo, como Paulo enfrentou suas aflições, e como Jesus, na agonia do Getsêmani, disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ensina-nos a aceitar a tua vontade, mesmo quando ela diverge dos nossos próprios planos. Senhor, há momentos em que nos deparamos com o não divino, e a frustração se instala em nossos corações. Nesses momentos de incerteza, pedimos a tua graça para compreendermos que a tua visão é mais ampla, os teus caminhos são mais altos, e acima de tudo, a tua graça é suficiente para nos sustentar. Que possamos aprender com Moisés a esperar com paciência, confiando que, embora não vivamos plenamente os nossos desejos, tu tens um propósito maior para cada passo que damos. Concede-nos a sabedoria de Davi, para aceitar o não gracioso e continuar a construir os alicerces para o futuro, mesmo quando não entendemos completamente o teu plano.
Assim como Paulo enfrentou as adversidades com a tua graça, que possamos encontrar força em meio às nossas próprias tribulações. Ensina-nos, Senhor, a confiar na tua promessa em Romanos 8:28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus Redentor, essa promessa é uma âncora para a nossa fé. Em meio às adversidades, ajuda-nos a lembrar que tu ages para o bem daqueles que te amam. Que possamos confiar, mesmo nas situações mais difíceis, sabendo que tu estás no controle. Ó Pai Celestial, que possamos ter a coragem de Jesus no Getsêmani, quando ele, em humildade e submissão, declarou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Dá-nos a graça de abraçar a cruz, de aceitar os nãos em nossas vidas, confiando que, mesmo no sofrimento, estás cumprindo um propósito eterno. Nos dê força para suportarmos as dificuldades e nos mantermos firmes no propósito que tens para nós. Nos molda e nos aperfeiçoa para estarmos preparados para receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Em 2 Coríntios 1:20 o apóstolo Paulo fala: pois, quantas forem as promessas do Senhor, feitas em Cristo, nele está o sim, portanto é por ele o amém. Sabemos, Senhor, que todas as suas promessas feitas em Cristo, temos o sim e o amém. Não necessariamente o que queremos que aconteça, mas a confirmação de acordo com o teu plano divino. Senhor, em meio às incertezas da vida, ainda que não entremos em toda Canaã ou não realizemos todos os projetos, ainda que nem todo sofrimento nos seja tirado e andemos pelo vale, ou não formos poupados de toda a cruz, ainda assim estamos bem certo que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Que esta oração seja um clamor sincero por compreensão e aceitação. Pois cremos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que possamos entregar os nossos planos em tuas mãos soberanas, confiando que, apesar do que enfrentamos, tu és bom, fiel e digno de toda honra e glória. Que esta oração ecoe em nossos corações, moldando-nos à tua vontade, e que ao enfrentarmos os desafios, possamos fazê-lo com fé, esperança e a certeza de que o teu amor nos guiará. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem. Obrigado por acompanhar as nossas reflexões. E até o próximo vídeo.